Olá, bom dia para todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que esteja convosco em vossos corações nesta manhã. Estaremos aqui falando um pouquinho da palavra de Deus, né, que é a única coisa que nos sustenta e que nos dá alegria e nos dá paz, né, em cada dia dos nossos corações, né, e também para a vida daqueles que ainda não têm esperança, de fé e da salvação, da vida eterna, né. Nessa manhã eu quero estar aqui dizendo para vocês aqui a respeito da palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler um trechinho da palavra de Deus e fazer alguns comentários, né? Porque até o dia de hoje se passaram praticamente 2000 anos aí, né? Da morte do Senhor Jesus Cristo, e da sua ressurreição e da sua ascensão ao céu, né? Onde que está ali sentado à direita de Deus, intercedendo pela sua igreja, intercedendo por nós, né? Louvado seja Deus. E mediante a esses acontecimentos, né, que dos últimos tempos vem acontecendo, nós vemos que estamos em pleno século XXI, virada aí de todas as páginas, né, da história, com todos os acontecimentos, né, com as guerras, rumores de guerras e terremotos, e cada dia mais as pessoas ficando eufóricas, né? Quando surge um papinho daqui, um papinho de lá, essas pessoas estão totalmente enganadas com a vida, né? Eles não sabem o que reserva para eles aí a respeito da grande tribulação, né? O dia que o Senhor Jesus voltar aqui para escolher, para levar os seus escolhidos, né? E implantar a grande tribulação na terra. A Bíblia nos fala de um momento aí que é único na terra, né? Pessoas haverá pranto e ranger de dentes aí, pedindo, né? Para que a morte se aproxime dele, para que ele venha ali se esconder da presença do Deus Todo-Poderoso, né? Que ele não aguenta ver a presença do Deus Poderoso, mas é tarde demais, não adianta. Quando essas pessoas vierem a se arrepender dessa natureza, aí já é tarde demais, porque a igreja já estará na glória, né? Depois que a igreja estiver na glória, aí você vai entrar lá só por um meio, né? Dando a sua própria vida, né? Derramando o seu próprio sangue. E Jesus derramou o sangue dele uma vez por nós, né? Mediante lá na cruz do Calvário, e garantiu para nós o seguinte, que nós estaremos livres, né? Da grande tribulação. Louvado seja Deus. Mas tem pessoas que continuam insistindo em praticar as coisas erradas, em vez de buscar o mediador certo, né? Diante de Deus, continua insistindo. Continua fazendo as coisas erradas, continua servindo, né, a idolatria, não esquecendo ele que a palavra de Deus diz que essas pessoas vão ficar de fora do reino de Deus. Não adianta você querer aqui na terra fazer a vontade, achar tudo lindo, tá bonito, tá formalista, tá do jeito que você gosta, tá bom assim, né? Dia a dia eu me sinto bem assim, tá bom, você vai vivendo assim, só que só é o seguinte, quando você chegar, se deparar com a grande tribulação, com o grande momento, né, do arrebatamento da igreja, que você vê os seus parentes, né, que era servo de Deus, que servia a Deus, ter ido embora, os filhos, né, porque todas as criancinhas de 0 a 12 anos de idade não vai ficar uma na terra, pode ser filho do maior bandido da terra, do maior que não tem disso. Para Deus, Jesus disse assim, olha, deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais pertence ao reino de Deus. E por que você tem base com base aos 12 anos, meu irmão? É exatamente essa é a idade em que o jovem passa a ter a probidade, começa a entrar e ter consciência, né? Está aí. Para isso ele se manifestou com 12 anos de idade, lá no meio dos doutores ensinando, né? Então ele mostrou ali que o jovem de 12 anos de idade, ele tem a capacidade já de pensar, de escolher, de saber fazer escolhas, né? Então foi o caso que aconteceu ali com Jesus ali diante dos doutores da lei, né? Ensinando ali com os 12 anos ali no templo. Outra coisa também, né, que está
explícita a respeito da circuncisão, né? Que foi a idade em que Ismael foi circuncidado. Na realidade ele tinha 13 anos de idade, né? Então essa é a idade próxima disso daí. Então quero te dizer o seguinte: se você crê na palavra de Deus é uma coisa, agora se você não crê, não adianta nada ficar insistindo, ficar falando aí. As pessoas continuam cada dia mais praticando a idolatria, praticando os atos, né? Porque o apóstolo São Paulo fala claramente ali, né? Que nós não devemos ignorar uma coisa, né? Depois eu vou ler esse trecho para vocês aí a respeito da economia, mas vamos ver lá, vamos ver já agora, lá em 1 Coríntios, lá que vai estar escrito a respeito disso daí, né? Capítulo 10 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios diz assim, olha, deixa eu ler essa aí, o culto à idolatria e o culto de demônios, né? Vamos ver lá. Por que será que haverá culto à idolatria e culto aos demônios, né, oferecido? Então vamos ler o que Paulo disse na sua carta aqui, né? É muito simples, né? Está aqui na palavra de Deus para quem quiser pegar a sua Bíblia, né? Quando receber, né, esse evangelho, essa mensagem gravada diante de você, você pode pegar a sua Bíblia e ler lá, olha. 1 Coríntios, capítulo de número 10, a partir do versículo 14, está escrito assim, olha, o culto de demônios, né? A idolatria e o culto de demônios, né? Então vamos lá. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai-vos mesmo o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Né? Vede Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Tá vendo só? Aqui a palavra de Deus. As coisas que os gentios sacrificam, né? Mais uma vez eu quero lembrar para você que está me ouvindo que você não é judeu, tá? Você é gentil. Você é uma pessoa que faz parte das nações da terra, a qual Deus espalhou após o dilúvio, que você cresceu e se multiplicou, e ali Deus tirou Abraão, né, para ser o herdeiro, né, das nações, o pai das nações da terra, né, através da fé em quem? Os descendentes de Abraão que vieram até chegar a Jesus Cristo, né, que é a linhagem de Davi, né, que é a qual Maria e José, né, são descendentes. Então, a partir daí, você vem aqui ser um gentil. Olha, antes de que as coisas que os gentios sacrificam, aí sacrifica aos demônios e não a Deus. Tá? E não quero, continuação, e não quero que sejais participantes com os demônios. Né? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, né? Então, louvado seja Deus. Aqui está, né, a parte da palavra de Deus, que é o seguinte, a partir do momento em que você está diante da casa de Deus, participando, né, ali do corpo e do sangue de Cristo, né,
que é uma das coisas que tem que ser dada, repartida para todos. Todos devem comer e todos devem beber. É o texto. Tomai, então, dele todo, tomai, beber deles todos, né? Então, se você simplesmente come só o pão e não bebe o vinho, não bebe o sangue de Cristo, você não tem vida. Não adianta, é a coisa mal feita, né? É o sacrifício mal feito, o sacrifício aos demônios e não a Deus, né? É isso que acontece em muitas dessas igrejas por aí, né? Que simplesmente são tradicionais, como diz a história, de edificação da carne, né? Mas, porém, a edificação da alma e do espírito não edifica em nada. Então, Paulo diz assim que não quer que você seja participante, né, da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porque se você faz isso aí, a partir do momento que você está servindo a Deus, no momento que você está na maior consagração da sua vida, você deixa de oferecer diretamente a Deus o seu sacrifício ali, né, a sua oferenda, ou receber ali o corpo e o sangue de Cristo, unicamente dele, né? E você começa a se desviar e oferecer a idolatria, né? No caso, se tem a idolatria ali diante, você está diante de uma idolatria ali, não adianta nada. Pode fazer, é como diz a palavra, pode gritar com grande berro no ouvido, que Deus não ouvirá a sua voz. É sacrifício de tolo. Jesus falou, olha, quando for orar, não usei de vã repetições, como faz os gentios, porque eles acham que por muito falarem serão ouvidos. Não é assim. Tá? A palavra de Deus ensina que você deve estar diante de Deus, com a sua palavra, né, e receber dele tudo aquilo que, aleluia, seja consagrado na presença de Deus. Então, como os temas da Bíblia, né, da Palavra de Deus, sempre são temas polêmicos, né? Para as pessoas que não temem, né? Para as pessoas que temem a Deus, aí é diferente. Para as pessoas que não temem a Deus, então tudo para eles se torna difícil, né? Então, nós vamos ver aqui uma passagem da Palavra de Deus. Eu gosto sempre de insistir nisso daqui, porque até os dias de hoje se passaram quase 2000 anos. O Evangelho chegou para nós agora recém. A Bíblia, hoje, por exemplo, que vocês têm aí, por exemplo, que permitiram que vocês tivessem, é coisa recente aí, coisa de 100 anos para trás, menos ainda, né? Eu lembro lá quando eu era pequenininho, né, eu tinha aí meus 8, 9 anos de idade, né, que tinha na minha região do Senhor, que tinha uma Bíblia lá, né? Aquelas Bíblias antigas lá, não sei se era edição Mariana, o que era aquilo lá, sei que na Bíblia existia lá as imagens, fotografia lá né, do santo, e, enfim, do dilúvio lá de Noé. Então, ele me chamou um certo dia, eu ia passando, ele falou, aqui, vem aqui que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Isso eu era novinho, eu tinha 8, 9 anos de idade. Vem aqui, vamos mostrar. Aí ele me levava lá dentro lá e abria a Bíblia lá, essa Bíblia, né, que eu sei que era uma Bíblia, né? Aí começou a falar a respeito do dilúvio, mostrar aqueles animais dentro da arca. É uma Bíblia ilustrada, era preto e branco para a época, né? Lógico que naquele tempo não existia, né? Aí no ano 50 e pouco, 60 e pouco, aí 61, 62, por aí, né? Bem, né? Não existia coisa colorida aí, né? A maioria das fotografias, das imagens, era tudo preto e branco, né? Aí começou a me falar a respeito do dilúvio. Olha, aconteceu isso aqui no passado e Deus destruiu, matou todo mundo e salvou somente essa família de Noé, juntamente com os animais. E tinha aquela ilustração, ele começava a mostrar aquilo pra gente. Só que ele mostrava imediatamente, ele corria, escondia. Falava, não, agora vou eu guardar, outra hora você passa aqui para você ver, porque é proibido isso aqui. Se os padres ficar sabendo que a gente tem isso aqui dentro de casa, vem, manda tomar de nós, e manda queimar, e manda nos prender ainda, se brincar, né? Então, naquele tempo, era desse jeito assim que acontecia. Vocês sabem muito bem quem é pessoas aí que tem mais de 60 anos de idade, né? Pessoas aí de 50, 60, 70 anos aí, tem conhecimento ainda dessas coisas, né? Pessoas que estão vivas, né? Então era desse jeito assim que acontecia. Você não tinha Bíblia para você ler. Você era proibido. E quando pegava uma, já falava, não, porque não sei o que é herege, que isso, que aquilo outro, e já queria excomungar.
e fazer toda aquela sorte de coisa lá, né? Que era um sacrifício, né? Para as pessoas, né? Tinha que seguir sistematicamente, né? A ordem, né? Dele lá. E não podia ter de jeito nenhum. Se fizesse alguma coisa, daí eles excomungar. Aí nós vai lendo ali as histórias da igreja e tem uma passagem muito interessante que eu gosto de ler. Outra hora eu vou publicar a respeito disso daí, fazer um vídeo publicando a respeito da história das igrejas. Que houve uma época lá, né, em que os impérios romanos lá estavam divididos, né? Aí o que acontece? Não é bem assim, né? O bispo lá de Constantinopla, né? Que estava ali na coisa, tinha na Alemanha e tinha em Roma, né? Tinha um bispo de Roma lá. Ele chamava na época lá de Papa, né? Depois deram esse nome de Papa. Na realidade era bispo, mas aí. Então tinha essa igreja lá na Constantinopla lá, né? Que essa igreja de Constantinopla lá foi em homenagem ao imperador Constantino, né? Que tornou oficial a religião, digamos, cristã como sendo a religião oficial do Império Romano, né? O cristianismo, que não existia antes, era tudo idolatria, né? Aí o Constantino foi o cara que deu o impulso, né? Para que o evangelho pudesse ser a religião oficial do império. Aí foi a pior coisa da igreja, né? Foi se ajuntar ao império, né? E daí entrou em seguida a ordem papal, os papas, né? Para dominar. Mas o que nós encontramos ali? Houve uma época que eles pegaram, né? Quando houve uma briga lá entre o bispo de Roma e o bispo de Constantinopla lá, né? Se excomungaram. Um excomungou a um, o outro excomungou ao outro, falando, porque aqui você não é o oficial de Cristo, você está excomungado. Aí vai lá o de Constantinopla, o bispo lá também, da igreja anglicana, né? Você também está excomungado. Aí tá, aí naquele período de tempo lá, então a nação ficou toda amaldiçoada, tudo perdido, né? Porque não tinha mais um bispo, o vicário de Cristo para representar a Jesus aqui na terra. Estavam todos excomungados, vai fazer o quê, né? Então é assim que acontecia naquele tempo, mas infelizmente, né? Através dos tempos, através das histórias, através das missões jesuítas, né? Enfim, da Inquisição, né? Todo mundo conhece a história da Inquisição, né? Até inclusive no Brasil, eu lembro, ali da Globo passou uma vez um seriado aí, chamado Muralhas, né? E ali você vê o que existia realmente entre os jesuítas, ou os representantes de Roma na terra, e os nativos, o que eles faziam com os nativos para fazer eles se converterem na marra ao catolicismo, né? O chicote, né? Fugindo totalmente daquilo que diz a palavra do Senhor, não é por força, não por violência, mas por meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, né? Mas fazer o quê, né? Faz parte, né, do dia a dia, né? Graças a Deus que eu fugi de Babilônia, né? Babilônia para nunca mais na minha vida, né? Graças a Deus. Mas vamos adentrar na palavra de Deus, que eu quero ler exatamente o trecho aqui em que as pessoas, né, até o dia de hoje, né, chegando Jesus, por exemplo, vamos ver lá, capítulo de número 13, versículo de número 53 em diante, eu vou ler. Vou ler alguns versículos da palavra de Deus aqui. E aconteceu que Jesus, concluindo esta parábola, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria, estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós
todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Escandalizava-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Louvado seja Deus. Aqui está. Aqui está uma das questões assim mais, eloquente, da Bíblia e dos ensinamentos, que o filho do carpinteiro, de José e de Maria, estava aqui agora, pregando o reino de Deus, mostrando, para eles, que convinha, que o Filho do Homem fizesse essas obras aqui na terra, porque ele veio para dar, vista aos cegos, curar os paralíticos. Quando se fala isso, as pessoas não interpretam pelo lado material. Ele vê um aleijado, vê um cego, vê uma pessoa assim já de qualquer tipo de enfermidade, um endemoniado, enfim, todo esse tipo, leva para o lado material, quando na realidade não é assim que significa a palavra de Deus. Ele falava espiritualmente, porque as pessoas são cegas espiritual. As pessoas não conseguem caminhar também em direção à causa de Deus, então também são cegos, ou que sejam aleijados, de nascença, conchos, aleijados, porque não buscam a causa de Deus, não estão em direção à obra de Deus, em direção ao céu. Então, quando Jesus começou a pregar assim, no meio deles, imediatamente já veio a incredulidade deles. Mas quem é esse aí? Não é o filho do carpinteiro, E não está aqui no nosso meio, Maria, sua mãe, Ele é o filho do José, o carpinteiro, que nós esquecemos. Aqui estão os seus irmãos. Ó, são em número de 4. E as suas irmãs ainda. Aqui é que está uma questão muito importante, que muitas das vezes se deixa passar e se levar entre as pessoas, que é exatamente essa parte aí. Mas quem que é minha mãe? Quem que é meu irmão? Aquele que faz a vontade do meu pai, esse é meu irmão, essa é minha... Não tem nada a ver uma coisa com outra. Aquilo ali é outra história de Jesus falando que todos aqueles, por Jesus disse que não se envergonha, de lá em Hebreus, de ser chamado nosso irmão. Jesus não somente nos chama de filho, como nos chama de irmão, como nos chama de amigo, como nos chama de, enfim, de servo, e de toda maneira Jesus nos chama, E de irmão, também, Esse é meu irmão, irmão, Só que esses aqui é literalmente, esses aqui que acabo de ler, são irmão carnal mesmo, porque quando o que aconteceu? Maria, aí que está uma questão também, que fica muito batida, no dia a dia aí. E assim, mas Maria era virgem, santa, imaculada, sem pecado. Quem disse isso? Ela nasceu sob o pecado de Adão. Ela é pecadora igual a todas as outras mulheres. E para começar, quem nasceu sem pecado foi Jesus. Jesus, sim, esse nasceu sem pecado, porque ele não teve o ato da cúpula, carnal, lá entre marido e mulher, para inseminar e fazer fertilizar e nascer no ventre dela um ser humano, um homem igual a nós, igual a todas as outras pessoas, Mas logo em seguida que nasceu o Filho de Deus, ela sendo virgem, gerado ali pelo poder do Espírito Santo, aí a palavra de Deus nos diz simplesmente que José tomou a sua esposa. Não fala que ele tomou a sua esposa? Quando ele foi ali se alistar, diante do império lá, que estava fazendo o alistamento lá das pessoas, e a Bíblia diz que ele levou ele, pegou a sua esposa, Maria, sua esposa, e foi lá se alistar. Então José simplesmente coabitou juntamente com Maria e voltaram a ter filhos, filhas, uma quantidade de filhos que ninguém sabe aqui. Diz assim, de onde por lhe veio, tudo isto, e escandalizava entre ele, os seus irmãos Tiago, Judas. Esse Judas aqui é Judas, irmão do Senhor Jesus, que escreveu uma epístolazinha menor de todas que está lá no Novo Testamento, a epístola de Judas, lá tem só uma páginazinha de 19 a 20 versículos, Mas então é o seguinte,
O que acontece é que as pessoas continuam dizendo que Maria é virgem, imaculada e sem pecado. Isso não existe. O único unigênito Filho de Deus é Jesus Cristo, né? E Maria teve o seu primogênito. Maria teve o seu primogênito. E Deus teve o seu unigênito, né? Não é assim mesmo que fala a palavra de Deus? Vocês conhecem a Bíblia Sagrada? Querem conhecer mais do que a Bíblia Sagrada? Então abra a tua Bíblia aí agora em São João, no capítulo de número... Louvado seja Deus aqui, ó. Capítulo número 3, de versículo número 16, que diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Filho de Deus, unigênito. Filho de Maria, primogênito. Primogênito porque foi o primeiro filho que a Maria teve na virgindade dela, né? Foi ali gerado pelo Espírito Santo. Mas em seguida ela tomou o seu marido, né, José, e foi coabitar com ele, morar normalmente. E a Bíblia não fala a respeito das doutrinas. Se você ler aqui todo esse trecho aí, você vai encontrar exatamente quem? Jesus, né? Louvado seja Deus, sendo educado ali pelo seu pai chamado José e pela sua mãe chamada Maria, juntamente com seus irmãos aqui, ó, com seus irmãos, com suas irmãs, e foi aqui que eles se escandalizaram nele e até expulsaram ele de lá. Falaram, vai embora daqui, dessa cidade de Nazaré, vai pro outro canto aí, porque ninguém suporta ouvir o que tu tem pregado, as coisas que tu tá falando aí, ninguém suporta, né? Então, querido e amados ouvintes, olha, 3 de São João 16, assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, né? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, não venha a sofrer, mas tenha a vida eterna, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, querido e amado, se você é um amante das coisas de Deus, um amante da palavra de Deus, e você quer aprender a palavra de Deus, abre a Bíblia, comece a ler, comece a estudar, busque entendimento com as pessoas que conhecem e evite, né, fazer, digamos assim, coisas que não deve fazer. Porque, olha, ainda tem mais uma coisa que eu vou ler para você aqui, é o último versículo, vou encerrar porque o vídeo já ficou muito grande assim, né? Então veja o versículo 5 do capítulo 4, onde que Jesus estava ali na festa de casamento ali, né? Onde que ele foi convidado para participar dessa festa, né? Dessas bodas ali, né? De casamento. Aí que aconteceu o seguinte, ele estava ali, né? Vamos ler esse versículo da palavra de Deus, né? A respeito do capítulo 2, melhor dizendo, né? Que é as bodas de Canaã, né? Ali onde que Jesus faz o seu primeiro milagre. Para quem não conhece, dentro da Bíblia também, quem não é estudioso